as ruas da nossa linda capital. O vento leva o barco ao longe e arrasta as folhas no quintal. Pois ele sabe que é o outono e a tarde traz o seu sinal. Desenha um universo novo nas nuvens brancas do varal. O vento sobe uma colina, assobiando uma canção. Ele atravessa uma avenida depois da antiga estação. O vento desce uma ladeira, abraça um velho casarão. Depois visita uma favela e alegra o triste coração. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. O vento corta as verdes ondas do nosso belo imenso mar. Espalha flores e aromas, faz a floresta se agitar. O vento traz um pensamento ao escritor a meditar. Levanta o leve passarinho no seu desejo de voar. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai.
Boa noite, irmãos. Que o Senhor nos abençoe profundamente nessa noite. Estamos refletindo sobre discipulado, sobre ensino ao longo desse dia. Tivemos uma palestra na parte da manhã com o pastor Rodrigo, outra agora às 5 horas, e vamos encerrar à noite essa nossa reflexão. O tema geral do nosso encontro é Luz para as Gerações, o papel do ensino bíblico na formação de discípulos. E hoje à noite vamos falar sobre multiplicando discípulos, o ensino como chave para a transformação. Vamos ficar de pé, vamos começar o nosso encontro orando. Maravilhoso e bom Deus, graças te damos por essa noite, pelo que o Senhor tem nos ensinado ao longo desse dia. A tua bênção está sobre nós. Nós dedicamos esse culto ao Senhor. Nós esperamos que o teu Espírito Santo nos ilumine e nos faça entender a sua vontade, nos compreender a nossa função como discípulos de Jesus aqui na terra. Senhor, aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Boa noite, igreja. A paz de Cristo. Vamos louvar a Deus nessa noite e que Ele tome realmente nosso coração para que a gente possa fazer a vontade dEle. Amém? Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim.
continuar louvando ao nosso Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Nós vamos orar. Eu queria chamar a Simeia aqui para orar. Orar pelos pedidos do nosso livro de oração. Nós temos um livro de oração. Você que quiser colocar algum pedido aqui, pode fazer isso antes de você ir embora, tá bom? Então temos várias pessoas que estão escrevendo seus pedidos aqui, e toda semana nós temos alguém levando esse livro e orando por esses pedidos. Então a Simeia vai orar pelos pedidos do livro. Glorioso Deus, neste momento, Pai, de intercessão a Ti, por este livro que contém tantos pedidos, ó Deus. Sabemos que alguns já estão respondidos, outros, ó Deus, esperam a Tua resposta. Mas sabemos, ó Deus, que no Teu momento certo, o Senhor há de fazer o milagre que muitas das vezes estão sendo esperado aqui. Te agradecemos por esta noite de bênção na Tua casa, por este culto, Senhor, que possamos aprender mais e mais da Tua palavra e cada dia estarmos mais ligados a Ti. Obrigado pela vida de cada servo Teu que se encontra neste santuário nesta noite. Fala, Senhor, aos nossos corações, através, Senhor, da Tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vou deixar o livro com a irmã Cirleide hoje. Entrega para ela para mim, por favor, tá? Aqui a capa. Irmãos, nós vamos dedicar dízimos e oferta ao Senhor, cantando o hino 77 do nosso cenário, firme nas promessas. Entregar dízimos e ofertas é uma questão de fidelidade. Fidelidade a Deus,
fidelidade à obra do Senhor, parceria, você que contribui, saiba que você, além de ser fiel a Deus, você está ajudando essa obra aqui na Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Você que está assistindo a nossa transmissão, se quiser também contribuir com os nossos projetos sociais, com o trabalho que a gente tem feito aqui para a expansão do reino, tem um Pix aí na tela e você pode fazer a sua contribuição. Firme nas promessas, 177. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Pai, por estar mais uma vez na tua casa, neste domingo, nesta noite, te agradecendo, Senhor, pela essa oportunidade, Senhor, de estarmos congregados com nossos irmãos, louvando e engrandecendo o seu nome. Te agradecemos, Senhor, os dízimos e ofertas, Senhor, entregue nesta noite. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada irmão presente, por cada lar aqui representado. Te agradecemos pelos nossos visitantes que nos visitam nesta noite. E fica conosco, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, penetre, Senhor, nos nossos corações, nas nossas mentes, e que possamos sair daqui abastecido pelo teu Espírito Santo. Fica conosco, nos guarde nas tuas mãos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de sentar, sai do seu lugar, dê um abraço ao seu irmão, deseje a paz do Senhor Jesus para ele. Faça isso. Se tiver alguém nos visitando aí, dê um abraço, dê as boas-vindas. É muito importante. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Muito bem, irmãos. Como eu falei para vocês no início do culto, podem sentar, viu? A gente está num dia de reflexão sobre ensino e discipulado, luz para as gerações, o papel do ensino bíblico na formação de discípulos. De manhã tivemos uma palestra com o pastor Rodrigo falando sobre a relação que precisamos ter com a palavra de Deus. À tarde eu falei como você transforma essa sua leitura em relação com a palavra, né, em algo que realmente gere transformação na sua vida e na vida das pessoas. Então, como você montar o seu estudo e por aí vai. E agora à noite nós vamos falar sobre o ensino como chave para a transformação, multiplicando discípulos. Queria pedir a alguém que colocasse aí para mim, vê se dá para colocar para mim, Jeff, tem um slide aí na área de trabalho. Multiplicando discípulos. É só botar para apresentar, que eu controlo ele daqui, tá bom? Bom, eu tenho uma pergunta para você, para a gente poder começar a nossa reflexão. Imagine que sua vida fosse o único material didático disponível para alguém conhecer Jesus. Imagine que a sua vida seja o único material didático disponível para alguém conhecer Jesus. Se essa pessoa seguisse seu exemplo, escutasse suas palavras e observasse seu comportamento, ela se tornaria realmente um discípulo de Jesus? Essa é a pergunta. Imagina que não se tenha Bíblia, não se tenha texto, não se tenha nada. Só tenha você, a sua vida. Essa é a leitura. Você é o texto. E aí? Se alguém lesse você, essa pessoa realmente se tornaria um discípulo de Jesus? E aí, pensou? Quero te dizer uma coisa também, né? A gente tem um microfone aqui e você vai poder interagir. Quando você quiser fazer uma pergunta, você levanta a sua mão, o microfone vai até você e aí a gente vai poder interagir, tá bom? Mas agora pensa no seguinte: pensa se a sua maneira de ensinar e discipular fosse esse único método disponível, o evangelho sobreviveria às próximas gerações? Seria levado adiante? E aí, sim ou não? Como é que anda a sua vida, né? O mundo de hoje, ele nos apresenta desafios enormes para nós cristãos. O relativismo, a secularização, o desinteresse por verdades absolutas, porque a verdade absoluta, ela sumiu. Mas eu digo para você, nós, como crentes, nós defendemos verdades absolutas, certo? Nenhum crente que se preze vai negar que existe só um Deus vivo e verdadeiro, certo? Não dá para relativizar isso. Não dá para relativizar o fato da Bíblia ser a palavra de Deus e a nossa única regra infalível de fé e prática. Não dá para relativizar o fato de Jesus ser o único mediador entre Deus e o homem, aquele em quem os nossos pecados são perdoados. Não dá para relativizar isso. Então, vamos admitir, nós defendemos algumas verdades absolutas, né? E eu não estou falando sobre tradição, porque algumas tradições podem ser relativizadas porque são tradições, né? Mas não a palavra em si. Então, como ensinar e formar discípulos dentro desse cenário que a gente vive? A nossa proposta hoje é responder essa questão, é apresentar o ensino como um mandamento de Jesus para todos os discípulos. Entendeu o que eu estou dizendo para você? O ensino
é um mandamento para todos os discípulos. A gente costuma ler Mateus e dizer assim: ir e fazer discípulos. É para todos. Mas no mesmo lugar está escrito ensinar. Ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado. Isso é para todos. E pastor, complicou. E batizar é para todos? Não vou entrar nessa discussão com você hoje, tá bom? Esse assunto para o pastor Rodrigo depois resolver. Certo? Porque nós somos pastores e só nós batizamos, né? E eu não estou dizendo que é errado não, né? Tá? Eu estou dizendo, nós batizamos porque a gente está numa instituição que só pastores batizam. Mas lá na Bíblia, Filipe era diácono e ele batizou. Mas isso não é uma discussão para hoje, isso é outro problema, né? Eu quero dizer para você que tudo que está ali em Mateus 28, de 18 a 20, é mandamento. Ensinar é mandamento. Pastor, mas eu não tenho dom. Não está perguntando quem tem dom, ele está mandando ensinar. Quem acredita aqui que Jesus mandou fazer discípulo? Levanta a mão. Ok. Fazer discípulo, vírgula, ensinar. Então Jesus mandou ensinar. Levanta a mão, quem acredita nisso? Está lá no texto. Mandou ensinar. Então, volto a dizer, nós partimos do pressuposto hoje de que todo discípulo de Jesus é um professor em potencial. Não tem como fugir desse negócio. Não dá para fugir. Não é uma questão de dom. Nós recebemos essa ordem, ok? Nós vamos discutir aqui o método de ensino de Jesus, a relação desse método de ensino com a educação bíblica. Vamos tentar nos aprofundar um pouco mais nessas questões. Então, como texto para a gente poder analisar, nós vamos usar aí Mateus 28, de 19 a 20, olha lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que ordenei a vocês. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Então, a missão de Jesus para a sua igreja não foi apenas pregar, mas fazer discípulos. Isso é fundamental para todos nós. Então, esse mandato envolve ensinar, e esse ensino precisa ser efetivo, precisa ser transformador. Ser discípulo significa ensinar, ok? Entenda isso. Você tem cumprido essa tarefa? Sim ou não? Quem tem discipulado aqui? Alguém? Quem está discipulando alguém, ensinando alguém? Olha aí, somos poucos, hein? Somos poucos, hein? Tem que ter mais gente ensinando. Vou te falar uma coisa, vou te lembrar uma coisa muito importante, né? Isso a gente falou, a nossa primeira tarefa, eu falei isso ontem aqui no culto da mocidade, né? Nossa primeira tarefa, nosso primeiro campo é a nossa família. Então, seu filho, sua filha, são seus primeiros discípulos. Você precisa ensiná-los. Olha que coisa louca, né? Eu falo, tem discípulo, você pensa logo em alguém de fora. Você esquece que na sua casa você é discípulo e precisa fazer discípulos e precisa ensinar dentro de casa. Aí que o discipulado começa. Aí que aquilo que você vive com Deus é processado na prática. Começa ali. Depois, para os outros grupos sociais que você transita. Mas é em casa que começa. Ok? Se você não faz do seu filho o seu discípulo, saia daqui hoje com a decisão de discipular seus filhos. Discipular. Você que é pai, né, na sociedade que a gente vive, discipular filho não é só botar dinheiro em casa. Você que é mãe, discipular filho não é só botar dinheiro em casa. E se você não trabalha fora, discipular filho não é só ficar colocando comida no prato para ele.
lavando a roupinha dele, dando iogurte na boquinha. Não é isso. Discipular significa você passar a sua experiência com Jesus para o seu filho. Você ensinar ele a ter uma experiência com Jesus. Então é sobre essas questões que nós vamos tratar aqui, observando o exemplo de Jesus, pensando em um mandato. Bom, se Jesus nos deu o mandamento de ensinar, eu tenho mais uma pergunta para você. Olha lá. Qual a diferença entre ensino formal, não formal ou informal? Eu estou trazendo para você 3 tipos de ensino aqui: formal, não formal e informal. Eu dou a resposta para você, olha lá. Primeiro, o ensino formal, certo? Ensino formal ocorre em escolas e universidades, ou seja, ensino formal é o ensino sistematizado. É o ensino onde você tem uma lista de conteúdos a serem passados. Esse é o ensino formal. É um ensino estruturado, certo? Exemplo, em seminários, em universidades, pensando no nosso contexto, quando a gente faz um curso bíblico, o ensino da escola dominical é um ensino formal. É ou não é? Tem currículo, não tem? Adota revista ou adota livro, então você tem um ensino sistematizado. É um ensino formal. Certo? Púlpito. É um ensino formal? E aí? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. É um ensino sistematizado. A gente, para estar aqui, a gente pensa no conteúdo, a gente elabora, pensa no público, planeja, estuda, traz o conteúdo. É um ensino formal. Tranquilo? Entenderam o que é ensino formal? A Andréia é professora de biologia, né, Andréia? O ensino que ela presta na escola é um ensino formal. Tem currículo, tem um conteúdo sistematizado, tem avaliação, uma série de coisas, é ensino formal. Tá bom? Tranquilo? E o ensino não formal? Ensino não formal, né? Ele também tem um propósito educacional, mas ele é flexível, né? Ele usa questões do cotidiano. Por que eu coloquei ali o exemplo da escola dominical? Porque na realidade a escola dominical ela deveria ultrapassar os limites do estudo de domingo. Não é verdade? Deveria fazer isso. Aliás, alguém sabe por que a escola dominical tem o nome de escola dominical? E aí, o que significa escola dominical? É do domingo, Ailton? A escola dominical é dominical porque é do domingo? É isso? Por que o domingo tem nome de domingo? E aí? Por que o domingo é domingo? Tem nada a ver com o pé de cachimbo não, gente. Por que o domingo é domingo? Vem do latim, o pastor já está começando a ajudar. Não sei se ajudou muito não, vem do latim. Aí o outro está pensando, tem que latir, pastor? Domingo, dominical, vem de domine. Domine significa Senhor. Domingo é domingo porque é dia do Senhor. A escola é dominical não porque é domingo. A escola é dominical porque é a escola do Senhor. Está entendendo? Essa é a questão. Aqui na igreja tem escola dominical quinta-feira. Sabia disso? O estudo bíblico é parte da escola dominical. Então, assim, o ensino não formal é um ensino mais flexível. É um ensino que você até tem conteúdo, mas você tem contornos ligados à vida, ao inesperado. É um ensino não formal. Tá bom? E o ensino informal? O informal é o aprendizado do cotidiano. Aí você não tem nenhum tipo de sistema mesmo, né?
é quando você está inserido num grupo e você acaba aprendendo as características desse grupo, informalmente. Ninguém te bota numa cadeira para aprender. Ninguém diz assim, agora eu vou te ensinar. O ensino informal ele acontece por causa da interação entre as pessoas. Informal. Então, o informal exige um tipo de relacionamento. Deu para entender? Vamos lá. Formal, sistematizado, né? Estruturado. Tranquilo? Não formal, mais flexível, né? Mais, digamos assim, é pessoal, mas necessariamente você não tem uma estrutura escolar para ensinar. Não formal, né? Informal é quando você necessariamente não está num processo de ensino-aprendizagem, mas ele acontece por causa da interação com as pessoas. Tá bom? Dúvidas? Não? Então eu te pergunto, para ver se você consegue desvendar esse negócio. Qual método de ensino Jesus utilizou? E aí? Formal, não formal ou informal? O que vocês acham? Jesus é a nossa referência. Qual foi o método que ele utilizou? Os dois? Qual dos dois? Falei 3. Formal e informal. Formal e informal. É isso? Eu acho que ele usou os 3. Tá bom? Eu acho que ele usou os 3. Mas, principalmente, o não formal e o informal. Ah, por que eu estou dizendo que eu acho que ele usou os 3? Bom, a gente vê Jesus aonde? Na sinagoga. E a sinagoga é lugar de ensino. Jesus, ele ensina sistematicamente na sinagoga. Ele prega na sinagoga. Ele interpreta na sinagoga. Certo? Esse é ensino formal, né? Mas ele também tem o não formal, porque ele caminha com os discípulos e ele vai ensinando. E tem o informal. Está entendendo? Então Jesus ensinava nas casas, nas ruas, no caminho. Ele tinha discípulos. Jesus tinha discípulos. Tem gente que diz assim, discípulo é aluno. Alguém sabe o que significa a palavra aluno? Aluno. Eu sei que o Alisson sabe, ó. Quem é professor sabe qual é o significado de aluno. Aluno. Aluno é um ser sem luz. Entendeu? Aluno é um ser sem luz. É sem luz. A André está rindo porque na escola a gente encontra muitos seres sem luz, né, André? No sentido pejorativo da palavra, mas não é nesse sentido, no sentido de não ter conhecimento. O aluno não tem o conhecimento, essa é a ideia. Mas assim, está longe da gente pensar numa relação de discipulado tratando o outro como alguém que não tem nada a contribuir. Então eu acho que ser discípulo é um pouco diferente de ser aluno. Está entendendo? Eu não acho que Jesus tratasse os discípulos como alguém que não tinha nada a contribuir, muito pelo contrário. Aliás, aquela fala de Jesus na Santa Ceia, que é clássica, grava aí, está lá em Lucas 22. Jesus olha para os discípulos, para todos eles, até para Judas, e diz assim: vocês são aqueles que estiveram comigo nas minhas tentações. Tem noção? Jesus está dizendo isso para Judas, cara. Até Judas contribuiu alguma coisa no processo discipulado. Até Judas. Então, Jesus ensinava as pessoas nas ruas, no caminho, né? Ele tinha discípulos.
ele era exemplo daquilo que ensinava. O ensino dele era prático, relacional e também era baseado no cotidiano, certo? Esse era o ensino de Jesus, essa era a postura de Jesus. Então, o discipulado cristão hoje deve seguir esse modelo de Jesus. Mais do que um ensino estruturado, ele precisa ser contínuo, relacional e aplicado à vida. Então, se você quer fazer discípulo, se você quer ensinar, se relacione com as pessoas. Aplique o conteúdo à vida e faça isso com continuidade. Não pare. Né? A relação entre discípulo e mestre não termina. Nunca termina. Certo? Nós seremos discípulos de Jesus até nos encontrarmos com Ele. Sabe? O problema é que a gente não coloca esse negócio de discipulado em prática. Entendeu? Essa semana, uns alunos foram apresentar um projeto para mim de pregação, né? Estava dando aula de prática da pregação. E aí teve um grupo que a proposta deles era fazer uma série de mensagens sobre o discipulado. Legal, bem estruturada, bonitinha. Aí eu fui vendo eles falando sobre aquilo, e a sensação que foi dando foi o seguinte: eu acho que eles não entendem esse negócio de discipulado, né? Estava tudo certinho, mas tudo muito teórico. E aí, eles terminaram a apresentação com uma afirmação. Foi assim: o discipulado não é um ato imediato, mas um processo contínuo de ajudarmos uns aos outros. Aí eles terminaram com essa frase, e aí minha vez de falar, aí eu peguei, essa frase que vocês escreveram aí, vocês entendem que isso é discipulado? Não, é isso. Eu falei, tá bom, quem é discípulo aí? Aí eles disseram, levantaram a mão dizendo, nós somos discípulos. Eu sou discípulo, eu sou discípulo. Falei, ótimo. Quem é seu discipulador? Aí o primeiro disse, Jesus. E o seu? Jesus. Eu falei, como é que é esse negócio de ser discípulo de Jesus e escrever ali que discipulado é um processo contínuo de ajudarmos uns aos outros? E a gente diz que é discípulo de Jesus? Quem é que está te ajudando? A quem vocês estão ajudando? Resumindo, eu mostrei para eles o que a gente é mestre em fazer. A gente é mestre de falar de coisas que a gente não faz. Todos nós aqui já ouvimos que fazer discípulos é um mandamento. Quem está na igreja aqui há mais de 10 anos, qualquer igreja, mais de 10 anos. Há mais de 10 anos que você ouve que tem que fazer discípulos. Estou certo? Quem é que ouve isso há mais de 10 anos? Levanta a mão. Beleza. Nos últimos 10 anos, quantos discípulos você fez? Quem fez um, levanta a mão. 10 anos. Está vendo? A gente não entende que é mandamento. Mandamento para nós é não matar, não roubar, não cobiçar. Isso para nós é mandamento. Ir e fazer discípulos, para nós não é mandamento. Eu estou na igreja há muito tempo. Eu já vi gente sendo disciplinada na igreja porque engravidou, porque furtou, porque fez fofoca e teve dificuldade com família, né? Eu já vi tudo isso na igreja e muito mais coisa. Eu nunca vi ninguém ser disciplinado porque não faz discípulo. Conhece alguém? Algum caso?
Não? Conhece alguém que foi disciplinado porque não ensina? Não? A gente é tão bom com essas coisas, nós presbiterianos, que a gente chega a justificar, né, administrativamente ou teologicamente. Quer ver? A gente olha para a igreja e fala assim: não, porque a igreja tem 2 tipos de presbíteros. Tem o presbítero regente e tem o presbítero... Quem é o presbítero docente da igreja? Docente é quem ensina. Quem é o presbítero docente? É o pastor, né? No caso aqui, os pastores são os docentes da igreja, não é isso? Não é isso? Se vocês são muito covardes mesmo para falar um negócio desse com a gente. Covardia. Quando o presbítero é eleito, a nossa Constituição diz que ele precisa ser apto para o ensino. O que significa? É apto para o ensino para quê, se ele não vai ensinar? Fala para mim. Então, não é só o pastor que é responsável pelo ensino da igreja. Na igreja presbiteriana, todo o conselho é responsável pela administração e pelo ensino. Sabe por quê? Porque, na realidade, até o pastor, mesmo sendo considerado docente, ele participa da administração. Então ele é regente também, né? Cadê a diferença? A gente adora ficar colocando diferenças. Sabe por quê? Porque a gente terceiriza aquilo que para nós deveria ser um mandamento. Quem tem que visitar? O pastor. Mas a função do presbítero, a função do diácono, visitar os novos na fé. Está lá. Está lá. Então, gente, nós precisamos rever e entender que ensinar é um mandamento. Não vai acontecer multiplicação se você não cumprir esse mandamento. Se você não fizer discípulos e se você não ensinar. Porque Jesus está dizendo que todo discípulo tem que fazer isso. Ok? Tranquilo até aqui ou não? Dúvidas? Perguntas? Sem perguntas? Não se assusta. Então vamos lá. 10 métodos de ensino de Jesus e a sua base bíblica. Primeira coisa que eu quero pontuar para você é que Jesus, ele viveu dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto sociocultural. A forma de Jesus ensinar tem tudo a ver com o lugar onde ele vivia, com o mundo que ele vivia e conheceu. Então, o universo de ensino e discipulado de Jesus é esse universo aqui, ó. E eu trouxe esses 2 textos como exemplo para você. Primeiro, Deuteronômio 6, de 6 a 8. Olha lá. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Segundo texto, Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que esses 2 textos que falam sobre ensino têm em comum? E aí? Filhos. É isso? Pensa no método de ensino. Ó, aqui, o objeto são os filhos, aqui a criança. Certo? Tem algo a ser ensinado. Pensa no método. Como deve ser ensinado? Esse é o ponto comum. Como? E aí? Pelo exemplo.
pelo convívio, pelo relacionamento. Esse é o ponto comum. Olha lá, ó, quando estiver sentado, quando estiver pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Ou seja, você precisa conviver com essa pessoa durante o dia para poder ensinar. É isso que está dizendo ali. Só vai conseguir inculcar se tiver relacionamento. E o segundo texto é a mesma coisa. Ensina no caminho. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Você caminha com a criança e você mostra qual é o caminho. E quando ela for velha, não vai se desviar do caminho, porque ela vai se lembrar de você ensinando a ela o caminho. Mas é isso que a gente faz? Foi isso que Jesus fez. O primeiro chamado de Jesus para os seus discípulos foi: venham comigo, sigam-me. Esse é o primeiro chamado. O primeiro chamado de Jesus é: estejam comigo. O primeiro chamado de Jesus é para o relacionamento. O relacionamento vem antes do ensino. Rubem Alves diz que o ensino começa com a afetividade. Relacionamento vem antes. O Marcelo esteve aqui há um tempo atrás dando uma palestra e ele disse o seguinte: primeira coisa, quem lembra aqui, qual é a primeira coisa que ele falou na evangelização? Ganhe o direito de ser ouvido. Ganhar o direito de ser ouvido é através do relacionamento. Está entendendo? Então é importante observar que esse é o universo de Jesus. Jesus, ele aprendeu que para ensinar, para discipular, ele precisava se relacionar com as pessoas que participariam desse processo de ensino-aprendizagem. Se relacionar. Está entendendo? Não tem nada a ver com uma pessoa falando e um monte de gente ouvindo. Não tem nada a ver com aquele ensino que você vivenciou na sala de aula e algumas pessoas estão vivenciando até hoje. Exige relacionamento. Discipulado tem que ter relacionamento. O ensino de Jesus envolve relacionamento. Está entendendo? Entende isso? Uma menina foi discipulada por mim, né? Na época que eu achava que discipulado era só classe catecúmenos, mas tudo bem. E aí quando ela chegou na reunião do conselho, os presbíteros fizeram um monte de pergunta para ela, e eu virei para ela e falei assim: se eu dissesse para você que para fazer profissão de fé, você vai ter que adorar Maria, o que você faria? Se eu fizesse essa pergunta para você, o que você diria? E aí? Diria o quê? A Jane já mete logo o versículo, até de sola. Pá! Toma, só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto. Pá! O que você faria? E se eu te dissesse que por alguns segundos ela hesitou em dar a resposta? Se você estivesse nessa reunião de conselho e essa pergunta viesse à tona e você observasse a pessoa hesitando, qual seria o seu voto? Faz profissão de fé? Não faz? E aí? Qual foi a pergunta que eu fiz mesmo para ela? A pergunta foi o seguinte: se eu dissesse para você que para fazer profissão de fé você vai ter que adorar Maria, o que você faria? Ela hesitou por alguns segundos. Sabe por quê?
Porque eu disse eu. Eu não estava falando se o presbítero tal dissesse, se fulano, eu disse eu. Eu falei, se eu te dissesse. O relacionamento já era tão estreito que ela hesitou. Mas ele está dizendo, é ele, não é qualquer um que está dizendo. Ela respondeu corretamente, tá, gente? Mas a hesitação ficou ali. E eu percebi a minha responsabilidade como discipulador. Porque, gente, as pessoas olham para nós como referência, entende? E somos referência mesmo. Ah, beleza, então não vou entrar numa relação de discipulado porque eu não quero ser referência de ninguém. Irmão, está no lugar errado. Deus chamou você para ser referência. Você já é uma referência ainda que você não queira. Jesus era a referência dos discípulos. Não tinha como. Se tem relacionamento, tem referenciais. Então vamos a alguns métodos, né? Que Jesus ele usava para ensinar. Olha lá, como Jesus ensinava? Ensino relacional, certo? Então tá ali, ó. Jesus e os discípulos é um exemplo, né? Jesus fala que tem que permanecer nele, sabe? Isso é muito importante, né? Então, se você quer aplicar esse método de ensino, caminhe com seus discípulos, não apenas ensine conceitos. Ah, eu sou professor de escola dominical, está ensinando um monte de coisa, um monte de conceitos, lê revista e tal, mas não caminha com as pessoas. Caminhe com as pessoas. Sabe? Isso é muito importante, gente. Ah, pastor, o senhor é chato, porque o senhor fica mandando mensagem para mim todo dia. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou tentando caminhar com você. Tentando. Entendeu? E eu dou glória a Deus quando alguém entende e interage. Tem irmãs aqui que sempre interagem. Essa semana a Jane foi me devolver uma devocional. Pá, eu li, viu? A gente está caminhando junto, entende? Na mesma estrada, na mesma direção. Então, o ensino de Jesus era relacional. Ok? Ah, pastor, eu não gosto de orar uns com os outros. Irmão, vigia. Eu estou falando, é só oração, cara. Se você não gosta de orar com teu irmão, como é que é esse negócio? Me diz. Chega para o irmão e fala assim, irmão, eu sou tímido, eu não consigo falar, não consigo orar. Então a gente vai estar aqui, você ora aí, está tudo certo. Pelo menos. Está entendendo? O irmão não vai te forçar a fazer uma coisa que você não quer. Eu já orei com gente, né? Com um irmão idoso, muito idoso, que ele não tinha prática da oração, né? Ele não era nem membro da igreja, mas ele frequentava os trabalhos todos com a família, então eu sempre ia orar com ele durante a semana, na igreja. E eu já sabia que quando eu orar com ele, eu ia ficar só ouvindo ele falar da vida, entende? Porque para ele a oração era isso. Então eu fazia a minha oração, a primeira vez foi estranho, porque eu orei e fiquei aguardando a oração dele, e ele está falando, contando história, e conta e tal, eu estou achando essa oração está esquisita, mas eu não abro meu olho em respeito ao irmão, e tal, daqui a pouco eu abri, o irmão continuava contando história, aí eu entendi que ele não orava. Mas era tão bom ouvir aquelas histórias, sabe? Ele não se negava a orar comigo, mas ele não tinha a oração como prática na vida dele. Está entendendo? Então, para com esse negócio de dizer que não posso. Vai treinando, irmão. Vai treinando que vai dar certo. O ensino de Jesus era prático e aplicado. Ensino prático. Olha o que Jesus faz. Jesus lava os pés dos discípulos. E depois diz assim, olha, assim como eu lavei os pés de vocês,
lavem os pés uns dos outros. É um ensino prático e aplicado. Aquilo que não é prático, cara, não serve para nada, né? Tem aluno que me pergunta assim: professor, por que eu tenho que estudar a história do mundo inteiro e pouco a história do meu país? Eu tenho explicações para isso que eu não vou dar aqui agora, ok? Mas eu concordo com o aluno. Ele está certo, eu deveria estudar mais a história do meu país, né? Algo que estivesse mais dentro da minha realidade, eu deveria fazer isso. Assim também como eu sei que tem muitas coisas em história que você nem precisava conversar, só conversa porque está no conteúdo programático, né? Eu não fico triste com pergunta dessas não, sabe por quê? Porque na realidade eu sei também que tem coisas na área da biologia que eu não quero nem saber. Ó, eu tenho mais ou menos a idade da Andréia, porque ela deve ser mais velha, brincadeira. Mas assim, eu e a Andréia é professora de biologia. Então ela foi obrigada a acompanhar o desenvolvimento da ciência na área dela. Certo, Andréia? E eu? Não. Então, quando a professora lá, que não era fundamental, né, ainda, ensinou a divisão celular para mim, ela desenhou um ovo frito, gente. Colocou a clara, a gema dentro e explicou: aqui é membrana, o que tem aqui é citoplasma, isso aqui é o núcleo. Cara, de lá para cá, já colocaram tanta coisa dentro do ovo e tanto nome estranho. Zero possibilidade de eu gravar isso, Andréia. Eu já desisti. Porque para mim isso não vai ser prático. Para ela para mim não. Entendeu? A mesma coisa em matemática, né? Quando alguém fala assim, porque logaritmo é uma coisa importante. Eu estudei logaritmo, eu passei, mas eu não sei fazer, nem sei para que serve. E disseram para mim que se eu fosse trabalhar com informática, ia servir. Eu trabalhei anos com informática, com telecomunicações, nunca usei logaritmo para droga nenhuma. Não serve, não sei, não quero aprender, não bota na minha frente, não quero ver mais. Entendeu? Então aquilo que não é prático, não pode ser aplicado, perde um sentido. O ensino de Jesus era prático. Entendeu? Bem prático. Então o discipulado precisa incluir ações concretas. Concretas. Tem que ter ações concretas. Tá certo? Bom, Jesus também ensinava por parábolas e histórias. Não preciso nem dizer, né? Um método que parece que ele gostava muito. Ele contava a história. Nós somos contadores de histórias, não é não? Nós temos as nossas narrativas, a gente vai passando nas nossas narrativas, vai construindo outras narrativas, sabe? Nós somos contadores de histórias, gente. E como é a gente querer ensinar sem contar histórias, sem partilhar nossas histórias? Jesus usava isso, e usava muito bem. Parábolas e histórias. Jesus, ele fazia isso, né? Ele também ensinava por perguntas bem reflexivas. Olha lá uma pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Ele pergunta assim: o que estão falando por aí a meu respeito? Os discípulos respondem. Aí Jesus pergunta: e vocês disseram o quê? Quem sou eu? Tem que ficar pensando. A gente entra logo no julgamento, né? Pô, os caras andavam com Jesus, Jesus pergunta um negócio desse e fica silêncio. Se eu perguntasse a mesma coisa para você, quem foi Jesus? Você tem uma narrativa pronta para isso? Você está andando na rua, de repente alguém parou você do nada e falou assim: você é da igreja, né? Sou.
quem foi Jesus? E aí, vai dizer o quê? Quero respostas agora, tá bom? O que você diria? Quem foi Jesus? Na lata. Quem foi Jesus? Iam trazer para conversar comigo com o pastor Rodrigo, é isso? Para explicar? Quem foi Jesus? Você sabe quem foi Jesus? Vou te dizer, você pode não saber a história de Moisés direito, de Josué, de Jefté, de Sansão, sei lá, de Abraão. Não sabe porque não fez a leitura? Vamos lá, puxar para de manhã, pastor. De familiaridade. Não sabe porque, para começar, mas tudo bem. Você pode até não saber. Agora, dizer que você não sabe quem foi Jesus, que é o cara que você fala que segue, é discípulo, arrego, né, gente? É para sair daqui e correndo ler Apocalipse para poder entender. Não é isso? É ou não? Quer saber quem foi Jesus, tem que ler aonde? Onde? Não fala na Bíblia não, que eu vou me matar aqui, hein? Tem que ler aonde? Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha só que coisa boa. Entendeu? Pastor, quais os livros que eu posso usar para poder crescer espiritualmente e tal? Perguntaram para o Pezinho. O Pezinho falou assim, tá bom, anota aí que eu vou te dar 4 livros excepcionais para você ler. A pessoa pegou o papel e começou a anotar. Anota aí, primeiro, Mateus. Segundo, Marcos. Terceiro, Lucas. Quarto, João. Lê esses 4 livros aí que você vai saber tudo sobre Jesus, vai crescer espiritualmente como ninguém. Gente, entenda isso, né? É preciso saber que nós somos contadores de histórias, sabe? A Bíblia, ela tem uma narrativa, e você vai ensinar essa narrativa através de narrativas. Conheça a narrativa, tá bom? Pastor, o que a gente faz na mentoria e no discipulado? A gente simplesmente pega a sua narrativa e ajusta a narrativa bíblica. É isso. Ajuda você a enxergar como Jesus lidaria com as suas questões, porque Ele é a nossa referência. Está entendendo? Então Jesus fazia perguntas, né? Levava você à reflexão. O discipulado deve estimular o pensamento crítico, a reflexão. Ok? Jesus ensinava pelo exemplo. Fiquem aqui que eu vou ali orar. Então os discípulos viam Jesus orando e decidiram aprender a orar. Eles pedem a Jesus para ensinar a oração, sabe? Então um professor deve viver aquilo que ensina. O professor tem que ser ético. O discípulo tem que ser ético. Ele tem que viver o que fala, tem que viver o que diz. A pessoa que está caminhando com você, ela vai observar você. Vocês me observam. Vocês observam o Rodrigo. Observam seus professores na escola dominical. Vocês observam. E também são observados. Então, seja um exemplo. Sabe? Viva o que você ensina. Quer dizer que eu só posso ensinar a partir do momento que eu estiver vivendo tudo que eu ensino? É isso que eu estou dizendo, gente? Não, né? Porque senão você já arrumou uma desculpa para não fazer. Eu estou dizendo que nós estamos na mesma estrada e cada um tem que reconhecer em que ponto da estrada está. Quando você reconhecer isso, esse é o primeiro passo para você ensinar outras pessoas. Você se reconhecer tão vulnerável quanto elas. Você se reconhecer no mesmo caminho que elas. Objetos da mesma graça que elas, da mesma misericórdia que elas, do mesmo amor que elas.
está na mesma luta que elas. Você não deve ser, eu sou o discipulador, eu sou melhor. Você não é melhor. Você também é vaso de barro, irmão. De vez em quando arrasta o pé na argila como qualquer outra. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Mas nós somos pessoas sérias que querem viver como Jesus nos ensina. Embora às vezes a gente não consiga, né? Mas a gente quer, esse é o caminho. Então ensine pelo exemplo. Jesus ensinava por contrastes e hipérboles, ou seja, exagerava também as coisas. Olha lá, se seu olho faz tropeçar, arranque-o. Olha, né? Não vou entrar no mérito, né? Mas sabe já que não é para arrancar o olho, né? Tá certo? Não dá para ficar cego, não é essa a proposta. Então o ensino deve impactar e provocar mudança na vida da pessoa. Impactar e provocar mudança. Está entendendo? Isso é muito importante. O ensino de Jesus era contextualizado. Jesus usava figuras agrícolas em uma sociedade rural. As pessoas entendiam o que ele estava falando. Tem sentido a gente falar assim: observe os lírios do campo. Cadê o campo? Onde estão os lírios? Não é o melhor exemplo para a gente. Mas no mundo que Jesus vivia, era um grande exemplo, todo mundo entenderia. Sabe? Então, a gente precisa ter um ensino contextualizado. Conecte o ensino à realidade de quem está ouvindo. Tá certo? Jesus ensinava com autoridade e clareza. Eu, porém, lhes digo. Ele era claro, não deixava dúvida naquilo que ele pensava. Ensine com convicção e com segurança. Isso é importante também. Ok? Ele ensinava por sinais e milagres. Jesus ensinava por sinais e milagres. E agora? Como é que fica? Deixa eu abrir um texto aqui para você entender a nossa maldade. Vou até pedir a Luísa para postar aí também, para você poder ter um contato visual com esse texto. Espera aí. Luiz, abre aí para mim, Marcos 16, versículo 15 a 18, tá bom? Marcos 16, versículo 15 a 18. Olha aí. Se liga no texto. Esse é o texto que a gente sempre fala. E disse-lhes: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Dúvidas em relação a isso? Que tem que ir pregar o evangelho a toda criatura? Tem dúvida? Não. Bota o próximo aí, Luísa. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Tem dúvida? Tem dúvida? Não, né? Mas o texto não termina aí. Olha lá. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Continue. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E aí? Como é que eu posso acreditar e pregar que o versículo 15, ok, o versículo 16, ok, mas o 17 e 18 não? Fala para mim.
É o mesmo texto. Bom, Jesus, ele ensinava por sinais e milagres. E a gente? A gente acredita em milagres mesmo? Em sinais? Quando você recebe no grupo da igreja um pedido de oração, você realmente acredita que o milagre vai acontecer se você orar? E se você fosse parado na rua e um paralítico dissesse: você pode orar por mim para eu ser curado? O que você faria? Ia correr atrás de uma cadeira de roda para trazer para a igreja para o pastor poder orar? E aí? O que você faria? É muito estranha a nossa relação, né? Com o sobrenatural. Porque o sobrenatural deveria ser natural para nós, mas tudo bem. Por exemplo, ontem, um amigo meu me trouxe aqui, né? De Uber, à noite, e eu combinei com ele que, se ele tivesse vago, ele vir me buscar aqui. Então, entrei em contato com ele, aí ele falou assim: chefe, que ele me chama de chefe, eu não estou em casa, parei de trabalhar. Aí eu falei: o que houve? Ele: não, porque eu saí daí, e eu peguei uma senhorinha, idosa já, e o caminho dela era mais ou menos o caminho de volta para casa, né? A senhora, do nada, perguntou assim para mim: você mora por aqui? Aí eu disse para ela: moro. Ela falou: então vai para casa e não trabalha mais hoje. Ele ouviu o que a senhora disse, foi para casa e não trabalhou mais de Uber ontem. É um menino que está se aproximando do Evangelho. E a gente que é macaco velho de igreja, sequer pensaria na possibilidade de Deus estar usando alguém. Eu não estou dizendo que foi isso, tá? Eu estou dizendo que é uma possibilidade, né? Mas a gente não pensa. Por quê? Porque na realidade a gente não sabe mais o que são sinais, prodígios, milagres. A gente não tem essa relação. Sabe? Jesus ensinava por sinais e milagres. Ele multiplicou pães, ele demonstrou o poder do Evangelho, demonstrou sua autoridade através daquilo que ele fazia e vivia. E você? Bom, o ensino de Jesus era um ensino que levava à prática e à decisão. Ok? Então ele termina o Sermão do Monte. Exatamente isso: ouve minha palavra e pratica. Se você fizer isso, você vai ser como um homem que construiu a casa sobre a rocha. Se você não fizer, construa a casa sobre a areia. A tempestade vai chegar e você vai cair. Entra pela porta estreita, porque é larga, espaçosa a porta e o caminho que conduz à perdição. Entra pela porta estreita. Jesus leva as pessoas a uma decisão. E se você está ensinando, você precisa levar as pessoas a tomar uma decisão em relação àquilo que você está ensinando. E aí, o que você pretende fazer em relação a isso? Pastor, você é muito chato, porque você sempre coloca desafio para a gente fazer. E eu nem faço. Sabe por que eu faço isso? Para potencializar o ensino. As pessoas retêm apenas 6% do que só ouvem. Entendeu? Se é só 6% do que só ouvem, o sermão não é o momento mais importante do culto. Entendeu? Porque, na maioria das vezes, isso aqui é monólogo.
Então, irmão, eu vou fazer você levantar a mão, vou fazer você cantar, vou fazer você escrever, vou dar uma tarefa para você fazer em casa. Sabe por quê? Porque eu tenho um monte de memória trabalhando junto aí. Isso não é porque eu sou chato, não. Eu quero que você se lembre de mim. E amanhã de manhã, quando você levantar, no meu Shabá, eu já mandei uma mensagem sobre o que a gente falou hoje, para você se lembrar. Ainda manda uma figurinha para você, ó. Para você se lembrar. Entendeu? Gente, a gente tem que potencializar esse negócio. Ó, quem é professor de escola dominical aqui, tem que fazer isso, tem que, sabe, não pode esquecer o aluno durante a semana, não. Faz parte do processo. Está caminhando com alguém, está discipulando alguém, você precisa se relacionar, estar com essa pessoa. Está entendendo? Então, assim, ó, mudar a forma de pensar sobre o ensino, sobre o discipulado, né? A gente tem que aplicar isso à escola dominical também, né? Mudar a forma de se relacionar uns com os outros, mudar a forma de agir dentro da comunidade. A gente tem que aplicar tudo isso na escola dominical, se quisermos realmente ter um ensino eficiente, né? Comece a pensar como Jesus. Transforme o ensino, o ambiente de ensino, né, num lugar de discipulado, não só de teoria, de relacionamento, né? Pergunte: o que eu estou ensinando hoje pode ser vivido na prática? Se não puder, tá perdendo tempo com isso para quê? Saia do modelo tradicional, promova atividades que levem os alunos a praticar o que aprenderam. Promova atividades. Lá no retiro, eu já tinha combinado aqui, tá? Então, o pessoal da classe de formação espiritual aqui já foi para o retiro sabendo que ia levantar mais cedo que todo mundo. Já foi sabendo. Ó, vamos praticar disciplinas espirituais lá no retiro. Então, eles levantavam aí 15 minutos antes para me encontrar lá fora. E a gente tinha uma atividade juntos. Aí teve gente que soube que não era da classe, mas também foi participar da atividade. Ou seja, a gente está criando um ambiente para você praticar o que você aprende. Já estivemos no Parque Madureira, fazendo caminhada, conversando, fazendo classe lá. Já fomos lá na feijoada do pastor, no churrasco do Marcelo. E por aí vai, ó. Vamos juntar isso aí, gente. Vamos conversar, vamos praticar o que a gente está aprendendo. Isso é fundamental, é muito importante. Pastor Rodrigo pega o pessoal da juventude, leva para um retiro, né? Fizer o quê? Grupo na piscina? Ó, fraco não, hein? Grupo na piscina, gente, viu? Então, assim, a gente tem que movimentar esse negócio. Ah, pastor, não quero não, porque eu não gosto de ficar junto com pessoas. Pô, gente, a gente está criando bicho, é isso mesmo? A gente quer que você seja mais humano. Você vai começar desconfortável, depois você vai ficar confortável. Ué, se não começar, vai continuar desconfortável. Começa esse negócio, né? Lembre-se, o ensino de Jesus não era sobre decorar textos, mas sobre transformação de vida. Então, convide um aluno ou discípulo para um encontro fora da igreja. Ó, fortaleça relacionamentos. Fortaleça, convide. Vai tomar um café, né? Eu já tive conversando com gente ali naquela cafeteria que tem na... Como é que é o nome, Rosana? Rocha Miranda? Boutique. É essa aí, a Rosinha, né? Então, já atendi gente lá. Já atendi gente em Madureira, no shopping, tomando café. No Jardim Guadalupe. Até online, né? Claro. Na igreja. No gabinete. Você acha que meu gabinete é bonitão por quê? Hein? Só para dizer que tem um gabinete bonito? Não é isso não, gente.
eu quero que você entre no gabinete e se sinta fora da igreja. Não é assim que a gente se sente numa franquia? Quando você entra numa franquia, numa doceria e tal, quando você bota o pé dentro da loja, não parece que está em outro lugar? Então o gabinete ali, o pastoral, é para isso, para você botar o pé dentro e você se desconectar de tudo isso aqui. Foi um ambiente criado para isso. Imagina se a gente criasse um ambiente na igreja assim, para oração. Já pensou, Rodrigo? A gente tem uma sala de oração na igreja, decorada para oração. Está entendendo? A pessoa colocou o pé dentro da sala, Jesus, né? Já pensou nisso? Que coisa espetacular seria ter uma sala na igreja para a disciplina do estudo. Entendeu? A pessoa entra, está respirando livros e lendo e estudando. Faça perguntas pessoais e ouça com atenção. Crie um grupo menor para discipulado contínuo, ou seja, discipulado em grupo também é importante, né? Mostre interesse real pela vida das pessoas, além da sala de aula. Certo? Desafie os alunos a praticar o que aprendem. Crie um projeto prático dentro da escola dominical, né? E cada lição ensinada deve ter uma aplicação concreta para a vida diária. Transforme isso, o ensino, em ação, né? Bom, então o ensino não é um evento isolado, mas um processo contínuo. Jesus nos mandou ensinar. Todo discípulo de Cristo deve ser também um mestre. O ensino precisa ser relacional, prático e gerar transformação. Certo? E é por aqui que a gente fica. Eu espero que eu e o Rodrigo, a gente tenha dado a você a oportunidade de refletir sobre ensino e discipulado no dia de hoje, né? Para que isso acontecesse, a SAF teve que abrir mão da plenária dela, o pessoal da reunião de oração também abriu mão do momento de oração que acontece todo domingo aqui na igreja às 18 horas, para que a gente pudesse estar junto aqui, refletindo sobre essas questões que são importantes para a vida da nossa igreja. Eu espero que você não se limite, que você tenha sentido motivado a caminhar, a discipular. Isso é muito importante, gente. É muito importante que você coloque o que a gente está falando hoje em prática, né? Só assim a nossa igreja vai crescer e se desenvolver. Isso vale para os professores de criança, de adulto, de jovens, vale para todo mundo. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Alguém que estava aqui de manhã quer perguntar alguma coisa para o pastor Rodrigo sobre a palestra de manhã? Não? Tudo certo, né? Vai funcionar tudo, pastor. Fica tranquilo, ninguém tem dúvida, tá? Tá todo mundo, ó, 100%. 100%. Que Deus te abençoe profundamente. Vamos ficar de pé? Pedir o pessoal da música para chegar aqui. A gente vai orar. Vamos dar as mãos, irmãos, aqui também, fazer o nosso círculo. Semana que vem nós vamos comemorar o aniversário da igreja. 58 anos. Vai estar conosco o pastor Adelino, que é capelão do seminário. Vou mandar informação para você durante a semana. Então, não deixe de estar aqui semana que vem. Aniversário da igreja vai ser uma grande bênção para todos. Tá bom? Vamos celebrar tudo que Deus realizou na nossa comunidade ao longo desses 58 anos de organização.
A nossa irmã Carol passou mal hoje, foi para o médico, está bem, está em casa, mas vamos lembrar de orar pela Carol, continuar orando pela Dona Maria, mãe da Zilma, que está se recuperando em casa, né? E tantos outros irmãos que têm colocado seus pedidos para a gente no grupo. Vamos sempre lembrar de orar por essas pessoas. Não deixe de orar por essas pessoas, né? Quem está com livro também, a Cirleide vai levar o livro de oração. Embora o livro não esteja com você, lembre-se de orar pelo livro, tá bom? O Senhor abençoe os pedidos que estão feitos ali no livro. Vamos lembrar de orar também pela mãe e pelo irmão da nossa irmã Maria, né? Orar por eles também que estão enfermos. Eu estou esquecendo de alguma pessoa aqui que eu não estou lembrando bem. Quem é, gente, que eu estou pedindo oração? Rodrigo, lembra aí. Falei da família da Maria, o irmão da Cimeia. Como é que é o nome mesmo, Cimeia? Selemir, né? Orar por Vera e Silvia, que estão acidentadas, queimadas. Lembrar de orar também pelo Luiz Felipe, que é irmão de um professor que trabalha comigo, né? Que está com câncer de próstata também, fazendo um tratamento. E o professor, ele confessou para mim, né, a preocupação dele. Ele nem é crente, mas decidiu fazer uma promessa lá de não beber até o irmão ser curado, né? E eu falei, eu vou orar pelo seu irmão, eu vou pedir a minha comunidade para orar. Ele agradeceu muito, então vamos orar também pelo Luiz Felipe, tá bom? Vou pedir ao pastor Rodrigo para fazer essa oração. Depois a equipe, vamos cantar ao Senhor de novo, né? Pode ser? Senhor, nós te agradecemos por esse domingo na tua casa. Te agradecemos, Senhor, por nós estarmos aqui como irmãos e irmãs em Cristo. Graças ao Senhor que nos uniu, graças ao Senhor que nos chamou para perto do Senhor, nós temos companheiros e companheiras, Senhor, de caminhada, que são a nossa família, a família que existirá para sempre. Nós te damos graças por isso. Colocamos, Senhor, diante de Ti esses queridos e queridas que necessitam do Teu socorro, necessitam dessa intervenção miraculosa do Senhor, e nós fazemos uso da Tua palavra agora, Senhor, porque a Tua palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o Senhor curou pessoas, Senhor, quando esteve aqui na terra, e o Senhor continua curando pessoas. É isso que nós cremos, que o Teu poder não se esvaiu, que o Teu poder continua, Senhor, ativo e atuante em pessoas nesse mundo. E clamamos agora, Senhor, que o Senhor use o Teu poder de forma miraculosa sobre essas pessoas que necessitam da Tua graça e do Teu poder. Cura, Senhor, traz restauração, que haja, Senhor, testemunhos de milagres, Senhor. Testemunhos que o Senhor operou de forma miraculosa. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós entendemos que o Senhor faz isso. Entendemos que o Senhor é poderoso o suficiente para curar, salvar, para restaurar. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso maravilhoso Pai, e que as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos vocês, sobre
toda a igreja do Senhor espalhada por essa terra até que Ele venha. Amém. Vamos cantar? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. E a igreja canta. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Uma boa semana a todos em Cristo Jesus.